Me pediram para falar sobre aconselhamento bíblico, sobre o casamento. Então, a verdade é que hoje praticamente não existe mais aconselhamento bíblico sobre o casamento na igreja. Então, nós temos que começar com uma pergunta: o que é fundamental para o aconselhamento matrimonial? Como quase todas as outras áreas da vida hoje, quase tudo que é dito em sermões, em palestras e é escrito em artigos e livros sobre casamento no meio cristão, casamento na igreja, em nossos dias, começa, eu diria, totalmente errado. A Bíblia, que nos dirige, que nos guia em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia não é dividida em pequenas seções individuais que eu escolho dependendo da minha necessidade ou do meu interesse e dependendo do problema momentâneo que eu estou enfrentando na vida. Então, para muitas pessoas, e infelizmente para muitos líderes que fazem aconselhamento sobre qualquer assunto, no nosso caso aqui é o casamento, para muitos, por exemplo, sobre o casamento, o ponto de partida instantâneo e eu diria instintivo até sobre o aconselhamento bíblico matrimonial é Efésios 5, a partir do verso 22 até o 33, porque ali o apóstolo Paulo traz para nós os imperativos maritais bíblicos. Por exemplo, os versos 25 e 26, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, as pessoas instantaneamente e instintivamente tendem a começar aí, mas basta nós pararmos e pensarmos um pouco. O apóstolo Paulo não começou em Efésios 5, 22 a 33. Em vez disso, até chegar aí, ele construiu esses imperativos maritais em vários capítulos que estão cheios de ideias bíblicas sobre Cristo, sobre a nossa identidade em Cristo, sobre quem é Cristo e quem somos em Cristo, como somos em Cristo parte daquilo que Deus está fazendo. Então, o que seriam princípios fundamentais para o conselheiro matrimonial bíblico ou sobre o casamento? Se nós vamos usar o ensino bíblico sobre o casamento, e se isso for verdade, ele vai diferir de todo aconselhamento que flui de filosofias humanistas seculares, que infelizmente enchem a igreja dos nossos dias. Se vamos usar o ensino bíblico sobre o casamento, por exemplo, que está em Efésios capítulo 5, sobre Cristo e a igreja como paradigma final sobre o casamento, é necessário toda a narrativa. É necessário toda a narrativa conjugal de Cristo que antecede e solidifica o que Paulo irá dizer no capítulo 5. Como falamos, Paulo não começou no capítulo 5, ele começa no capítulo 1. E sobre o que é o capítulo 1 de Efésios? É tudo sobre Deus. Então, considere como Paulo começa, onde Paulo começa em Efésios, com um hino de 3 estágios, eu diria de uma doxologia de louvor à glória e graça maravilhosa da Trindade eterna. Deus Pai, Efésios, por exemplo, 1, de 3 a 6, e Deus Filho, Efésios 1, de 7 a 12, e Deus Espírito Santo, Efésios 1, de 13 e 14, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, enquanto o casal com problema vomita veneno um do outro para o conselheiro, por exemplo, o foco precisa sair deles. O foco que eles precisam e que todo o aconselhamento deve ter é a visão da glória, do valor infinito de Deus e dessa graça. Então, eles precisam passar, eu diria, da desesperança terrestre para a esperança do Evangelho. Eles precisam ver o grande quadro, o grande propósito redentor do casamento, o grande propósito que Deus tem ao instituir o casamento. O grande propósito redentor do casamento, trazer glória e honra à Trindade, a essa realidade, a esse Deus de toda graça. Então nós precisamos lembrar do relacionamento inalterado, puro, bonito e eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são o modelo de relação humilde, desinteressada, duradoura, sacrificial, como por exemplo você vai ver em Filipenses 2, de 1 a 11, quando mostra como Jesus se esvaziou e desceu, ou João 17, ou Efésios 1, de 3 a 14. Então, o aconselhamento, ele só é bíblico e não humanista secular, se ajuda o casal ferido a se mover do foco em si mesmo para se concentrar no amor cheio de paz, humildade, sacrificial, centrado no outro, que é expresso na Trindade. O amor profundo da Trindade que acaba por fluir em graça sobre pecadores indignos. Ou seja, sai o foco em si mesmo e tudo é sobre Deus e sobre a glória de Deus. Então, depois disso nós chegamos no capítulo 2 de Efésios, e é a respeito de quê? É tudo sobre o poder do Espírito. O capítulo 2 de Efésios, ele começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, em ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo. E Paulo de repente para e dá um brado: pela graça sois salvos. Então há algo vital no ensinamento de Paulo sobre a família em Efésios 5, de 18 a Efésios 6, 20, que muitas das vezes nós perdemos completamente. Observe onde Paulo começa. Quando ele começa a falar de casamento e de família, ele começa assim em Efésios 5:1: sejam cheios do Espírito Santo. E observe onde Paulo termina, quando ele está falando sobre o casamento e a família. Ele termina em Efésios 6:10, dizendo: finalmente, seja forte no Senhor e na força do seu poder. Ou no verso 18: orando em todo tempo no Espírito. Se nos lembramos da cultura em que Paulo viveu, lembramos que havia 3 relacionamentos fundamentais na casa familiar, na cultura greco-romana. Um era marido e esposa, e é o que Paulo trata em Efésios 5, de 22 a 33. A outra relação era pais e filhos, é o que ele trata em Efésios 6, de 1 a 4. E havia a relação entre o senhor, o mestre, o senhor, e o escravo, ou o patrão e o empregado, nos dias de hoje, que é Efésios 6, de 5 a 9. Então,
nós podemos ver que as primeiras palavras que Paulo pronunciou depois de falar sobre essas três relações domésticas são as palavras: finalmente, maridos e esposas, pais e filhos, mestre e escravo, patrão e empregado, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Porque não há como você poder viver uma vida doméstica piedosa para a glória de Deus em sua própria força. Então, o pensamento principal no aconselhamento é levar o casal, né, já que estamos falando sobre aconselhamento bíblico sobre o casamento matrimonial, é levar o casal a ver que há esperança para o seu casamento se e quando são dependentes do Espírito Santo. E quando eles encaixam os seus pensamentos com o viver no poderoso poder da sua, eu diria, força infinita, e que sempre opera para a glória de Deus, não é? Para a glória de Deus em seu Filho, e nunca opera centrado em nós mesmos. O mesmo poder que nos ressuscitou em Cristo, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é que deve operar em nós, em nosso casamento e naquelas outras relações que ele mostra. Então a gente chega no capítulo 3, e o capítulo 3 é a respeito de quê? É tudo sobre salvação, é tudo sobre esperança, é tudo sobre o poder da ressurreição. Muitos casais chegam até o ponto de estarem esgotados de esperança. Eu diria, entre aspas, que seu tanque de esperança está completamente vazio, como se um tanque de carro não tivesse gasolina nenhuma. O tanque de esperança deles está vazio. Muitas vezes, nem vapores de esperança estão mais no tanque. Eles se sentem o quê? Eles se sentem impotentes para mudar o seu cônjuge. E, na verdade, isso nunca deve ser o objetivo de qualquer maneira, não é? Mas eles se sentem impotentes também para mudarem a si mesmos. E eles precisam do poder de Cristo para mudar. E eles se sentem, então, impotentes para mudar seu casamento. Paulo entendeu isso. E é por isso que logo depois de falar sobre o louvor, a grande doxologia da graça, e falar sobre essa graça infinita, a glória da Trindade, ele se move para, eu diria, explorar a esperança de salvação e o poder da ressurreição. Como está em Efésios 1, de 15 a 22, por exemplo, ele vai infundir esperança, não é? Em um casal sem esperança, em um empregado sem esperança, em um escravo sem esperança, enfim, em todas as relações. No caso aqui, é infundir esperança em um casal sem esperança, e isso é vital para o aconselhamento bíblico matrimonial. O que eles precisam é do mesmo poder que Paulo ora no capítulo 3 de Efésios, sendo aplicado no casamento. A oração de Paulo precisa preencher cada área da vida. Pai, por favor, ilumine os olhos dos corações desse casal, para que eles conheçam a esperança a que foram chamados para a tua glória, para que eles saibam que foram chamados como marido e mulher para participarem da realidade dessa esperança invencível na tua beleza. Ajude eles a entender que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e que nos tirou da morte para a vida é ativo dentro deles. Oh Deus, os capacite com imensurável grandeza do seu poder, para energizá-los com tua grande força, que todos os dons da sua esperança, salvação e poder de ressurreição sejam manifestos através
do casamento deles. Que Cristo habite pela fé no coração deles, a fim de que, estando eles arraigados e fundados em amor, eles possam perfeitamente compreender qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade do teu amor no casamento deles. E eles conheçam juntos o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que eles sejam cheios de toda a tua plenitude. E sabemos que tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ti seja a glória na igreja e nesse casamento, por Jesus Cristo, com todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você vê, é a mesma oração que Paulo fez, aplicada ao casamento, como deve ser aplicada a toda a área da vida de alguém que está em Cristo. Então nós chegamos no capítulo 4, e o capítulo 4 de Efésios é tudo sobre mudança de coração, remoção da culpa pela graça em Jesus Cristo. Você vê, Paulo ainda não está pronto para se mudar para Efésios 5. Em vez disso, ele começa a falar sobre a culpa diante do Deus da graça em Cristo, como, por exemplo, a gente viu em Efésios 2, de 1 a 10. Nós precisamos expor com compaixão o pecado, que é a raiz de todos os problemas conjugais. Lembrando que o pecado é contra Deus, antes de ser um problema para nós, um problema para a nossa vida, um problema para o nosso casamento. Antes do pecado ser um problema para nós, para nossos relacionamentos, para nosso casamento, o pecado é contra Deus. Se estamos focados simplesmente em aliviar nossa dor no relacionamento e não na glória de Deus, chegar a Efésios 5 vai ser totalmente inútil. Nós devemos levar o casal a ver a realidade do pecado com a ternura de Cristo, e no contexto da exposição da soberana graça de Deus, mostrando então onde o pecado abundou, a graça superabundou, como Paulo diz em Romanos 5:20, levando cada um a ver sua culpa diante de Deus ao pecarem contra ele, e por isso pecar um contra o outro. Então, enxergando, é óbvio que como cada um deles, individualmente, precisa desesperadamente da graça de Deus, graça que perdoa, graça que reconcilia, que eles possam ver Deus como pai do marido pródigo, o pai da esposa pródiga, e assim, enxergando o que nós podemos chamar de a festa do perdão de Deus, eles possam ver tudo de forma diferente no casamento, sobre Deus e não sobre mim, o que enche o coração de esperança para se fazer um excelente trabalho conjugal para a glória de Deus. Nós não achamos um bom casamento, nós fazemos assim um bom casamento. Então, quando nós chegamos finalmente no capítulo 5, onde está, por exemplo, esse grande texto sobre o casamento, nós devemos perguntar sobre o que é o capítulo 5 de Efésios. O capítulo 5 é tudo sobre a igreja. Esse capítulo, ele aborda vários problemas específicos: pais e filhos, senhores e escravos, ou seja, a vida do trabalho, marido e mulher. Mas todo o capítulo é sobre a igreja. Então, muitas vezes as pessoas, incluindo líderes que aconselham hoje com terminologias cristãs, mas é óbvio não ser um aconselhamento bíblico, tem a ideia equivocada de que o aconselhamento ou o ensino bíblico é uma espécie de bala mágica, é uma receita que as pessoas podem pegar aqui e colocar aqui. O aconselhamento só é bíblico quando ele é um subconjunto
de tudo o que a igreja é e nós somos nela, a igreja de Cristo. É por isso que Paulo ora para que todos nós, incluindo cônjuges feridos, machucados, com problemas no casamento, todos nós compreendamos com todos os santos. Você vê, não é compreender sozinho, é compreender com todos os santos, quão alto, largo, profundo e grande é o amor de Deus em Cristo. Como nós parafraseamos a oração de Efésios 3, 14 a 21. E é por isso que é inútil aconselhar um casal que não está disposto a estar na igreja, ouvindo a palavra e crescendo com todos os santos em tudo que Deus nos chamou para ser, para a sua glória, como povo de Deus. Não existe pequenas partes e seções da Bíblia que podemos usar negligenciando a razão da Bíblia. Então, é preciso uma igreja para curar um casamento. É preciso uma igreja para que toda a nossa vida cresça espiritualmente. Nós precisamos compreender com todos os santos. Então é por isso que Paulo nos diz que o chamado primário dos pastores é o quê? Não é aconselhar as pessoas em determinadas partes específicas que elas se interessam. O chamado primário dos pastores é equipar o povo de Deus para o evangelho, para o ministério do evangelho no mundo. Não é? Para que a sua vida, o seu casamento, a sua vida de trabalho manifestem tudo aquilo que Cristo é. Então, nós, pastores, devemos equipar o povo de Deus para o ministério do evangelho no mundo, que é falando a verdade, amando uns aos outros, para que todos cresçamos juntos em Cristo, como está em Efésios 4, de 11 a 16. Então, o casal, ele precisa entender que eles só podem compreender e dar o amor de Deus enquanto estão entrelaçados com o povo de Deus, se apegando a Cristo e ao corpo de Cristo. O capítulo 5 de Efésios envolve muitos relacionamentos, mas, como eu disse, ele é sobre a igreja de Cristo. O capítulo 6 de Efésios, ele é sobre a palavra de Deus, é tudo sobre a sabedoria da palavra. Casais sem esperança, eles precisam da sabedoria do evangelho, da sabedoria da palavra de Deus. Casais sem esperança não precisam da sabedoria do mundo, do romantismo segundo Hollywood, ou dos conselhos do humanismo secular, da psicologia secular. E, infelizmente, quase tudo que é ensinado na pregação e aconselhamento da igreja dos nossos dias não passa de autoajuda, de psicologia secular, enfim, do humanismo secular. Mas eles precisam da sabedoria da palavra viva, de Cristo, da palavra escrita. Eles precisam de uma nova visão do seu chamado como esposa e marido, como uma visão bíblica do seu chamado como marido e mulher. Nós então podemos parafrasear Efésios 5, 1 e 2, dizendo: olha, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, apaixonando-se como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferenda profunda e sacrifício a Deus. Então, o que o casal precisa é de uma nova visão da fonte de toda a realidade na qual o casamento está também inserido. Não é sobre eles, é sobre Deus. O casamento não é sobre eles, é sobre Deus, é sobre a glória de Deus. E assim a gente chega no fim da história. O aconselhamento matrimonial só é bíblico quando se baseia em todos os indicativos do Evangelho, que é maravilhosamente exposto em Efésios. Ou seja, o aconselhamento matrimonial só é bíblico quando se baseia em todos os indicativos do Evangelho, de Efésios 1 até Efésios 6. O aconselhamento e o
casamento devem ser construídos sobre Efésios 1 até Efésios 6, que é o quê? Que é a narrativa conjugal de Cristo. E não pode então começar e apenas se fixar em Efésios 5, de 22 a 33. Não apenas o casamento, nenhuma área da nossa vida pode ser tratada separadamente de todo o Evangelho, de toda a verdade de Deus e do propósito de Deus. O que o casal deve entender é que os 6 capítulos da narrativa do casamento de Cristo com a igreja é que mostra todo o repertório do que o casamento é e de como o casamento existe para a glória de Deus. Nós precisamos então desesperadamente ser bíblicos. O que temos tido em nossos dias são doses cavalares de humanismo secular e de psicologia secular com terminologia cristã, aplicado ao casamento e a todos os outros relacionamentos da vida. E é por isso que temos tido o mesmo resultado miserável que o mundo tem tido. O que eu posso dizer é: voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra de Deus sobre o casamento e sobre todas as coisas. Amém. Amém.